A paz do Messias. O tema de hoje é: o Messias censura os mestres da lei e os fariseus. Mateus capítulo 23, são 39 versículos. Mas antes de eu ler os versículos, gostaria de falar algo com vocês que estão ouvindo, vendo esse vídeo e ouvindo a palavra. Dentro da denominação, há um estatuto ou um regime interno, ao qual esse estatuto e esse regime interno é baseado nas Sagradas Escrituras. Ou seja, o pastor que tiver doutrina, ele chama de doutrina da igreja. Seja ela qual for a placa, seja Brasil para Cristo, Universal, Metodista, Verbo Bíblico, Deus é Amor, Adventista, Presbiteriana, Congregação, Verbo Bíblico, Universal, seja ela católica ou seja ela evangélica, seja qual seja a religião. Tem um estatuto ou um regime interno que se for igreja católica ou igreja evangélica, ele é baseado nas Sagradas Escrituras, ou seja, o homem não pode se colocar acima, fazer um estatuto, um regime interno da igreja acima da palavra. Tem pastores que fazem isso, principalmente os pastores presidentes, são ditadores. Por que ditadores? Porque esses pastores, eles tiram os outros pastores, ficam 3 anos na igreja e são trocados. Mas o pastor mesmo, o pastor presidente, ele não é trocado, ele fica por tempo indeterminado. Eu conheço meu pastor, ele já está há 25 anos, na mesma função, e ele não tiraram ele, e não vão tirar porque ele é o pastor presidente, ou seja, os outros são trocados, mas o pastor presidente não, ou seja, não é democracia, muito menos estatuto, muito menos regime interno. Isso se chama ditadura. E o tema de hoje é: o Messias censura os mestres da lei e os fariseus. Esse tipo de homem é o quê? Ele é o mestre da lei ou fariseu. Vamos ler os textos. Mateus capítulo 23, versículo do 1 ao 39. Versículo 1. Então falou o Messias à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e fariseus estão assentados nas cadeiras de Moisés, acima da palavra, acima daquilo que Cristo determinou. Portanto, versículo 3. Portanto, obedeceis a tudo o que eles disserem, mas não façais o que eles fazem, pois não fazem o que dizem. Versículo 4. Atam fatos pesados, difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens, e eles, porém, nem com um dedo querem movê-los. Versículo 5. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Alargam os seus faixeiros e alongam as franjas das suas vestes. Versículo 6. Amam os lugares de honra na ceia, as primeiras cadeiras na sinagoga. Versículo 7. As saudações nas praças e serem chamados de rabi pelos homens. Esses pastores gostam de ser chamados de mestre ou de pastor pelos homens, de apóstolo, de bispo, de presbítero, de evangelista. Eu gosto de ser chamado de pastor. Se você não me chamar de pastor, chega até a ser ofensivo se você chamar eles pelos nomes. Ele gosta de chamar pelos títulos que eles recebem. Versículo 8. Vós, porém, não sereis chamados rabi, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Versículo 9. E a ninguém na terra chamais vosso Pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Versículo 10. Nem sereis chamados mestre, pois um só é o vosso mestre, o Messias. Não são esses homens. Eles recebem dom, são co-pastores, só é co-pastores se estiver em Cristo. Se não estiver em Cristo, Zacarias capítulo 11, versículo 17, o Criador chama de pastor, pastora, inútil, falso mestre, como a gente vai ler aqui, e fariseus. Versículo 11. O maior entre vós será vosso servo, pois quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Não é os humilhados serão exaltados. Nós somos humilhados todos os dias, seja dentro de casa, na escola, na empresa, em todo quanto é lugar, no trânsito, em todos os lugares nós somos humilhados. A palavra não está dizendo aquele que é humilhado será exaltado. Aquele que a si mesmo se humilhar. Uma coisa é você ser humilhado, outra coisa é você se humilhar. Versículo 13. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, fechais o reino dos céus e aos homens, e vós mesmos não entrais e nem deixais
entraram os que querem. Versículo 14. Ai de vós, mestres da lei, e fariseus hipócritas, devorais a casa das viúvas sobre desculpa de prolongas orações, por isso sofrereis mais rigorosamente. Versículo 15. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, percorreis o mar e a terra para converter alguém, e depois de ter feito, tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Versículo 16. Ai de vós, condutores cegos, que dizeis, aquele que jura pelo templo, isso nada é, mas o que jura pelo ouro do templo, esse é devedor. Versículo 17. Insensatos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? Versículo 18. Também dizeis, aquele que jurar pelo altar, isso nada é mais, aquele que jurar pela oferta, que está sobre o altar, esse é devedor. Versículo 19. Insensatos, cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Versículo 20. Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que nele sobre ele está. Versículo 21. O que jurar pelo templo, jura por ele, por aquele que nele habita. Versículo 22. E que jura pelo céu, jura pelo trono do Pai, e por aquele que está assentado no trono. Versículo 23. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, dais os dízimos de hortelã, de endro e de cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Versículo 24. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Versículo 25. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de roubo e imoralidade. Versículo 26. Fariseus cegos, limpais primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Versículo 27. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Versículo 28. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Versículo 29. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, construís os sepulcros dos profetas, adornais os monumentos do justo. Versículo 30. E dizeis, se estivéssemos vivos no templo dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices no derramar do sangue dos profetas. Versículo 31. Assim vós mesmo confirmais que sois filhos que mataram os profetas. Versículo 33. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Versículo 33. Serpente, raça de víboras, como escapar da condenação do inferno? Quem vai te ajudar a escapar da condenação do inferno? Vai ser esse pastor presidente? Vai ser o dinheiro que você está colocando no bolso? Vai ser? Quem é que vai te escapar da condenação do inferno? Porque esse texto aqui, esse versículo é o próprio Messias que está meditando. É ele que está pregando essa palavra. É ele que está pregando. É ele que está se ensinando. Você, pastor presidente, você, bispo, você, apóstolo, você, co-pastor, você, mestre e fariseus. Versículo 34. Portanto, eu vos envio profetas sábios e mestres da lei, e a uns matareis, crucificareis, e outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Versículo 35. Assim recairá sobre vós todos o sangue do justo derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, filhos de Baraquias, a quem mataste entre os santuários e o altar. Versículo 36.
Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matastes os profetas, apedrejais os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os seus filhos como galinhas junto aos seus pintinhos debaixo das asas? E tu não quiseste? Versículo 38. Agora a vossa casa vos ficará deserta. Versículo 39. Pois eu vos digo que desde agora não me vereis, mas até que digais, bendito é aquele que vem no nome do Criador. Raça de víboras, hipócritas, guias cegos. É assim que o Messias chama você. Você que está enganando a pessoa, você que está mentindo, você que está fazendo da casa do Pai, de ginásio esportivo, de casa de show, de... Você que está transformando a casa do Pai no salão de festa, de cassino. Cassino. O que é o cassino? A pessoa usa a casa do Pai para fazer sorteio, fazer comércio, vende todas as coisas dentro da casa do Pai. Por isso que ele censura você, mestre, raça de víbora, fariseu, guias cegos. Versículo 23. Ai de vós, mestre da lei, e fariseus hipócritas, dais os dízimos de hortelã e de endro e de cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir as outras que estão escritas nesses versículos. Mateus capítulo 23, versículo do 1 ao 39. Fique com essa palavra. Messias censura os mestres da lei e os fariseus. Eu agradeço a oportunidade.